E aí, galera do Primeirão A, salve, salve. Tamo junto aqui novamente, né? Dando sequência às nossas aulas, videoaulas, né? Audioaulas, aulas online, os nossos estudos em história, né? E aí nós chegamos ao tema 7, que chama muita atenção, né? É do agrado de muitos alunos falar sobre a Grécia. Só que talvez gere alguma frustração em vocês, né? Claro que é muito óbvio que a gente pode falar sobre isso durante as aulas, não tem problema nenhum. Porém, no primeiro ano, o estudo que a gente faz de algumas sociedades, ele não é tão completo, tão abrangente, vamos dizer assim. Então, quando a gente chega na civilização grega, por exemplo, a gente não estuda várias questões da Grécia, como a economia, as guerras, principalmente a mitologia, que geralmente chama muita atenção, né, dos alunos. A gente trabalha com questões específicas, até porque, por exemplo, Grécia, vocês muito possivelmente estudaram no sexto ano. Eu tenho o sexto ano na prefeitura e eu ensino Grécia para eles. Então, no sexto ano, a gente ensina essa Grécia para eles de uma forma mais abrangente, mais total, mais completa. Por quê? No ensino fundamental, como já diz, né, é o fundamental, é o fundamento. Então, o aluno tem que saber vários aspectos, né, os mais diferentes elementos daquela sociedade. Quando chega no ensino médio, a gente parte para questões mais complexas, vamos dizer assim, mais politizadas, que geram mais discussão, mais polêmicas, porque vocês já têm uma maturidade, né, uma bagagem maior nesse sentido. Pelo menos essa é a intenção, teoricamente. Certo? E também porque a gente consegue trabalhar de maneira muito mais completa, muito mais abrangente no ensino fundamental, porque são 4 aulas de história. No ensino médio são só 2. Então por isso que a gente não tem tempo para falar, né, de maneira completa sobre a Grécia, senão nós ficaríamos talvez um bimestre inteiro ou mais. Fiquem sabendo, na faculdade eu tinha 4 aulas de Grécia por semana e era um semestre. Então talvez rolasse mais do que um bimestre. Mas ok, vamos lá. Por isso, agora no ensino médio sobre Grécia, a gente vai estudar a civilização grega no período clássico, exclusivamente, e com enfoque na questão da escravidão e as relações sociais a partir dela, né? Como a escravidão moldou e foi a base da civilização grega. Era o elemento mais importante, inclusive, da civilização grega. Não era a democracia, não era a filosofia, não era o exército, a questão militar em Esparta, e a filosofia, a democracia em Atenas, né? Era a escravidão, tá? Nem a religião para eles era tão importante quanto a escravidão. Veremos já já. Então a gente vai ver rapidamente os antecedentes desse período clássico em Atenas. Vamos lá. Quando Atenas se constituiu como uma cidade forte, né, de bastante influência e domínio na Grécia, ela era controlada por quem? Pela uma galera chamada Eupátridas, que eram os donos das terras mais produtivas. Então eles mandavam, eles tinham controle em Atenas. A gente fala de Atenas porque Atenas foi a cidade mais importante, mais rica, mais desenvolvida de toda a Grécia. Mas para não deixar ninguém com vontade, no finalzinho eu vou falar rapidamente sobre Esparta também, certo? Então para quem curtir Esparta, né, vai ter um pouquinho de Esparta também. Bem pouquinho, mas vai ter. Aí, no século 7 a.C., né, aproximadamente, começou a ocorrer uma mudança, porque teve uma crise em Atenas que o bicho pegou. Né? Como a gente diz, o bagulho ficou louco por lá. Por quê?
o número de escravos começou a crescer demais. Então, os camponeses, normalmente eles pegavam dinheiro emprestados desses eupátridas e não conseguiam pagar de volta. E naquele momento, eles pagavam como? Com terras e tornando-se escravos de quem? Então, vamos supor que eles pediram um dinheiro lá para o eupátrida João. Não pagou para o João toma a terra deles e ainda eles viram escravos do João. Então olha o problemão. E aí muita gente não conseguia pagar e começaram a virar escravos desses donos de terras aí. E aí teve-se um grande problema. Em 594 a.C., como está dizendo, um poeta, tudo bem que na Grécia eles faziam de tudo, né? Os caras faziam muitas coisas. O cara era poeta, era matemático, era médico, era filósofo e era arquiteto e por aí ia, né? Mas o Solon, esse mano aí, o Solon, ele era notável por ser um poeta ferradão, né? Muito bom, para não dizer outra coisa. Então, viam nele um cara ponderado, um cara pacífico, um cara inteligente, um cara capaz de resolver os problemas de Atenas. Principalmente em relação das dívidas dos camponeses que acabava resultando em escravidão. E esses ricos proprietários, os eupátridas, né, foram lá e chamaram o Solon. Falei, Solon, você não quer virar o governante da cidade não de Atenas, tal, para dar um jeito nessa treta toda? E o Solon topou. Só que o Solon era um cara que tinha umas ideias mais radicais, inclusive contra os ricos proprietários de terras, contra os eupátridas. Porque ele falava o quê? Que os eupátridas eles eram extremamente gananciosos. E com tanta ganância de riqueza, de dinheiro, eles acabaram destruindo a vida que Atenas tinha. Porque até então Atenas era uma cidade muito próspera, justamente na ideia do Solon, porque era uma cidade que vivia em comunidade. Então não tinha essas grandes diferenciações entre os grupos, não tinha essa ganância toda de transformar os outros em escravo, né? O dinheiro se sobressaía a tudo. Então essa questão humanística que Atenas tinha na ideia do Solon tinha se acabado. Porque, inegavelmente, Atenas, por mais que a gente considere a questão da escravidão e tudo mais, era uma cidade muito mais humanística, muito mais humana do que Esparta. E na opinião do Solon, essa prosperidade humanística tinha se perdido por conta da ganância dos próprios eupátridas. Então vejam bem, o cara que os eupátridas colocaram no poder estava indo contra eles próprios. Então eles estavam provando do próprio veneno. Feitiço virando aí, né? Ok. E ele começou uma reforma. E nessa reforma qual foi o primeiro ponto que o Solon atacou? Libertar os atenienses que eram escravizados por dívidas. Os que eram estrangeiros, né, feitos como escravos, aqueles que eram capturados em guerras, prisioneiros de guerra, feitos como escravos, continuariam escravos. E por outros motivos também. Porém, os que eram escravos para pagar dívidas foram todos libertados. Certo? Agora vem a parte mais complexa. Na cidadania em Atenas, né? Então, em 507, a gente tinha um outro governante, obviamente, né? Porque o Solon já tinha morrido. E aí era o Péricles. Então, o que aconteceu? O Péricles aí, né, começou a lançar essas bases da democracia ateniense e ela era uma das maiores, né, tanto em população quanto em território da Grécia Antiga, e era a cidade mais importante, como eu falei, mais desenvolvida, mais rica, por mais que tivessem outras importantes, Atenas era a mais importante dessas cidades-estado, que eram essas cidades autônomas, né, independentes umas das outras. E aí o grande problema, né? Vejam bem, 350 mil habitantes em Atenas naquele momento, e era bastante gente para o mundo antigo, numa cidade só. E
As leis de Atenas, dessas leis que os eupátridas colocaram em prática, fizeram com que apenas 10% dos 350 mil habitantes fossem cidadãos, considerados como cidadãos. Por quê? Quem que era cidadão lá em Atenas clássica? Só os homens, tá? Sexo masculino, homem, que eram nascidos em Atenas, que eram livres. Então quer dizer, tinha que ser homem, livre, nascido em Atenas, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense também, e que fossem livres. Então olha como restringia. Então vamos lá, escravo, cidadão? Não. Abaixo de 18 anos, quer dizer, vocês adolescentes em Atenas não eram cidadãos. Esquece. Mulheres em Atenas não eram cidadãs. Uma pessoa livre que veio de uma outra cidade não era cidadão. Ah, eu nasci em Atenas. Minha mãe é de Atenas, só que meu pai era de Delos, que era uma outra cidade. Esquece, não era cidadão. Ou então, meu pai nasceu em Atenas, minha mãe nasceu fora e eu nasci aqui. Também não servia. Então, olha como restringia. Então, como está dizendo aqui, né, ficavam excluídos da vida pública e política os estrangeiros, as mulheres e os escravos. E os escravos era a maior parte da população, mesmo com a libertação, né, desses escravos atenienses por dívida. Então, os escravos, mesmo assim, ainda eram a maior parte da população. Então, vejam como a escravidão era o principal, o mais importante alicerce, né, o principal pilar, a principal base da vida política pública ateniense. Certo. A gente conversou sobre o exemplo lá dos 300 de Esparta, tal, né, na aula passada, quando a gente falou sobre os persas. E aí, os gregos lutaram contra os persas, venceram, como está dizendo aí, né, na Confederação de Delos, que foi fundada para derrotar os persas. Eram várias cidades nessa confederação, e Atenas era a principal delas. E aí, após derrotar os persas, Atenas atingiu o ápice cultural, político, econômico, de riqueza, enfim. E aí se tornou ainda mais. Ela já era, só que tinha uma rivalidade com Esparta ainda, né, bem forte. Então tinha uma briga entre as duas para ver qual conseguia ser a mais forte, a de maior destaque. Como os persas acabaram perdendo, como aliás os espartanos perderam essa batalha para os persas, e aí os atenienses entraram em cena, né, junto com as outras cidades da Liga de Delos, os atenienses começaram a ter mais destaque após a derrota dos persas. E aí, Atenas virou uma democracia direta, como está dizendo aí, né, que as leis eram feitas pelos próprios cidadãos e não pelos representantes eleitos. Então, alguém falar, eleger alguém para governar a cidade, aquele lá só executava as leis, porque quem criava as leis eram os próprios cidadãos. E se os cidadãos, né, considerassem que aquele político não servia mais para governar a cidade, eles tiravam. De uma democracia direta isso é possível. Não precisa ter julgamento de impeachment nem nada. A própria população coloca e ela própria tira quando ela considerar que aquele político, né, aquele representante escolhido por eles, não está atendendo às necessidades do povo, já não é mais alguém suficientemente bom para estar à frente da cidade. Como diz aqui, esses deveres governamentais então eram exercidos pelos cidadãos comuns, porque eles tinham por convicção que eram capacitados para participar das responsabilidades e com sabedoria dos negócios públicos, né? Então, a confiança deles neles mesmos era tão grande que eles próprios faziam tudo isso. Como eu falei, o governante ele só executava essas leis que os atenienses elaboravam e criavam. Porém, né, tinha aqueles cidadãos considerados perigosos à democracia, né, aos negócios públicos, à política. A política nada mais é do que os negócios públicos que são de interesse dos cidadãos, como a gente estudou naquelas aulas presenciais no começo do ano, né, quando eu perguntei para vocês o que era política.
Então, tinha o ostracismo, que o cidadão era expulso de Atenas e ficava impedido de voltar à cidade por 10 anos. E aí ele ia tentar se virar numa cidade diferente, que tinha suas próprias leis, sua própria organização. Normalmente nessas cidades, esse cidadão expulso de Atenas, ele era ou escravizado ou morto, na maior parte dos casos. Dificilmente eles tinham uma melhor sorte do que escravidão ou morte. Atenas era isso. Aí vamos lá, né? Agora falando sobre a escravidão diretamente em Atenas, a sociedade e a economia da Grécia antiga, como foi baseada na escravidão, porque cerca de 35% da população de Atenas era escrava. Então, dentre, por exemplo, os artesãos, os comerciantes, os camponeses, os escravos, né, as outras classes sociais, os escravos eram os maiores, né, era a maior parte da população ateniense. E era extremamente importante, como eu falei, era um alicerce muito forte. Porque a escravidão liberava os cidadãos livres de fazerem qualquer tipo de trabalho manual. Então eles consideravam o quê? Que esses trabalhos manuais, de força, né, trabalho braçal, eles tinham que ser feitos pelos escravos. Porque para eles, se eles fizessem esse tipo de trabalho, eles estariam se rebaixando, estariam se inferiorizando. E aí, como o escravo já era naturalmente inferior na sociedade, inferior também no ser humano inferior mesmo, né? O escravo era visto como alguém inferior. Esses trabalhos pesados, braçais, né, manuais, tinham que ficar exclusivamente para os escravos, para que os cidadãos livres pudessem se dedicar às artes, às assembleias políticas, os debates, a aprimorar a democracia, a questão da religião, a cuidar dos templos, a poder ler, poder filosofar e tudo mais que fosse voltado para a questão intelectual. Então, a atividade intelectual era para o cidadão livre. A atividade física, trabalho pesado, braçal, manual, era para o escravo. Certo? E aí, mesmo assim, sendo desprivilegiados, sendo vistos como inferiores, como cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta classe, pelos cidadãos livres de Atenas, os escravos eles tinham diferentes posições lá em Atenas. Tipo, não é que eles eram escravos jogados lá em qualquer lugar e pronto, acabou. Eles tinham várias ocupações que por vezes eram até importantes, como por exemplo, alguns eles eram utilizados para formar a polícia de Atenas. Então a força policial ela sempre vai ter uma grande importância em qualquer sociedade que seja. Força militar, força policial. E eles conseguiam chegar ao posto de policiais de Atenas. Era uma posição ali profissional, digamos, até social importante, mesmo sendo um escravo. Tinham cidadãos livres, por exemplo, que não conseguiam entrar para as forças policiais de Atenas. E alguns escravos conseguiam. Então isso mostrava que eles eram, na verdade, superiores e não inferiores a alguns cidadãos livres, né? Mas ok. Outros, né, eram separados para as atividades artesanais, né, por terem muitas habilidades técnicas, manuais. Então eles também alcançavam uma posição social de destaque na sociedade ateniense. Porque o artesanato lá era muito apreciado, era muito difundido, realizado, tinha muita importância. E esses escravos, conforme eles alcançavam essa condição de destaque no artesanato, consequentemente, eles conseguiam uma posição de destaque em Atenas. Então a gente já vê duas posições de destaque importantes nas forças policiais e no artesanato. Em Atenas, assim como no Império Romano, isso era muito comum. O quê? O escravo ele conseguia alguma fonte de renda própria. Por exemplo, um escravo artesão. Ele começava a vender o artesanato dele, geralmente uma parte ia para o dono, outra parte ficava com ele.
Então, se depois de alguns anos ele conseguisse juntar dinheiro suficiente para comprar a propriedade, a liberdade dele, aliás, ele poderia. Então, muitos escravos compravam a sua liberdade com o dinheiro que eles tinham conseguido acumular ali, juntar durante esses anos de trabalho que eles exerceram, principalmente os artesãos. Mas, na grande parte desses 35% de escravos, pouquíssimos eram os que chegavam até as forças policiais ou os que conseguiam se tornar artesãos de destaque. Né? Na imensa maioria deles, eles trabalhavam ou na agricultura, né, no campo agrícola, nas minas, ou então, né, em atividades urbanas ou dentro das residências dos cidadãos livres. E é claro que os escravos que trabalhavam dentro das residências, por exemplo, eles tinham uma melhor vida que todos os outros. Era um trabalho mais tranquilo. E eles chegavam até a ser considerados como parte daquela família que o tinha como escravo. Então eles conseguiam uma vida um pouco melhor, por mais que ele é visto como um membro da família. Ele era um escravo, isso não mudava. Tá? Então precisamos entender isso daí. E aí os outros, né, que trabalhavam no meio urbano, também, né, conseguiam um tipo de condição um pouco melhor. Não tão boa quanto dos escravos domésticos, mas também não era tão ruim quanto dos escravos que trabalhavam nos campos agrícolas e nas minas de minérios, né? Porque eram regiões mais afastadas, que o trabalho era muito mais pesado e que geralmente os abusos aconteciam mais violentamente, justamente por serem regiões afastadas, né? Onde não seria tão visto assim, né? Esse tipo de tratamento degradante, desumano e violento contra esses escravos. Certo? Então, nunca se esqueçam disso. Do total da população de Atenas, 35% eram escravos, mesmo na democracia ateniense, com a libertação de vários escravos que tinham se tornado escravos por dívidas. E aí, rapidamente, já falar de Esparta, né? Que em Esparta, a grande rival de Atenas aí, a escravidão era diferente, porque não tinha escravo por dívida. Era somente escravo obtido por guerras. Então, esses prisioneiros de guerra. E como os espartanos eram guerreiros, né, muito hábeis, muito bem treinados, e, né, era Esparta. Então, quer dizer, a grande imensa, né, a imensa maioria das guerras que Esparta se envolveu, ela venceu e fez milhares e milhares de prisioneiros de guerra. E todos eles, sem exceção, se tornavam escravos, que eram chamados de ilotas, lá em Esparta. E eles não tinham importância comercial nenhuma, né? Eram escravos vendidos, né? Comercializados. Por quê? Eles eram propriedade do Estado, quer dizer, eles eram propriedade da cidade, do governo de Esparta. Então, não tinha um cidadão que era dono de um escravo. O governo de Esparta era dono do escravo e o escravo era cedido para as famílias, para as pessoas, né? Então, qualquer coisa que essa pessoa fosse fazer com esse escravo tinha que ser autorizado pelo governo da cidade. Não podia repassar para ninguém, trocar escravo de jeito nenhum. Tinha que conversar primeiro com o governo da cidade, e aí o governo determinava o que seria feito com aquele escravo, porque o escravo era posse, infelizmente a palavra que o escravo é visto como coisa, então ele era posse, ele era propriedade do governo de Esparta. Por quê? Porque em Esparta o sentimento de xenofobia era extremo. Né, aquela aversão, aquele ódio, aquela contrariedade em relação a estrangeiros. Então, como todos esses escravos eram estrangeiros, né, porque eram prisioneiros de guerra, de guerras, né, contra outros povos, eles eram vistos com um extremo desprezo.
Então, em Esparta, eles não conseguiam nenhum tipo de importância, de destaque social, como era em Atenas, né? Ah, vou virar um cara da força policial, vou virar um artesão de sucesso, vou conseguir ganhar meu dinheiro e comprar minha liberdade, ou então, olha, eu sou um escravo doméstico, estou tendo uma condição bacana. Não. Então, justamente por eles serem propriedades do governo, eles não tinham nenhum tipo de destaque, não tinham nenhum tipo de renda, de remuneração, e uma vez escravo, era escravo até a morte. Em Esparta, não tinha qualquer outro tipo de possibilidade de mudança ali, de ascensão social, né? Então, em Esparta o negócio era bem feio mesmo nesse sentido para os escravos. Como último destaque, né, para vocês terem ideia, em Esparta tinha tanto escravo, que eles eram a esmagadora maioria da população, cerca de 90% da população de Esparta era de escravos. Então o que eles tinham que fazer com esses escravos? Eles davam para toda e qualquer família. Então mesmo as famílias extremamente pobres, quase miseráveis de Esparta, tinham o seu escravo, porque o governo não tinha o que fazer com tanto escravo. Então, em vários momentos, por exemplo, o governo ele promovia lá em Esparta massacres de centenas de escravos, porque chegava um determinado momento que cada família já tinha 3, 4 escravos, mesmo sendo uma família pouco numerosa e muito pobre. Então eles não tinham mais para onde mandar esses escravos. O que eles faziam? Massacravam. Faziam tipo uma morte coletiva de escravos para tentar diminuir cada vez mais esse número de escravos. Porque, né, se você tiver muito escravo, muito escravo, muito escravo, uma hora pode dar algum problema e vir a ter uma rebelião de escravos, por exemplo. Então, para eles era importante tentar diminuir ao máximo esse número de escravos quando chegava num excedente muito grande. Porém, mesmo assim se mantinha essa questão, né, de as famílias terem uma quantidade muito grande de escravos e mesmo essas famílias mais pobres possuírem muitos escravos também. A família não tinha nem condição de se sustentar direito, mas tinha escravo lá com ela. Propriedade do Estado, mas tinha. Certo, galera? Então, essas eram as relações sociais aí mantidas tanto em Atenas como em Esparta, durante o período clássico aí, em cima da escravidão. Beleza? Então, tamo junto, valeu e até a próxima. Que sempre sejamos contra qualquer tipo de escravidão, tanto física quanto psicológica. Falou!